E aí, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Mano, espero que vocês estejam bem, velho. Eu vim falar com vocês de uma coisa que a gente sempre fala aqui, não, talvez não diretamente no assunto, mas sabe quando a gente fica rodeando uma parada, né? Você sempre fica rodeando um assunto em específico. Por exemplo, quando você tá com algum problema com alguém, vocês dois têm um problema pra resolver. Eu não digo necessariamente namorado ou namorada, entre pai, mãe, né? Ou amigos, enfim, com alguém que você conhece. Se vocês têm um problema pra resolver, mano, e nenhum dos dois lados quer resolver, vocês ficam rodeando o assunto, né? Tipo, sei lá. Pô, mano, você me abandonou no intervalo da escola. Aí vocês vão ficar rodeando nesse assunto. Vocês nunca vão direto ao ponto de falar, putz, mano, eu fiquei triste porque você me deixou lá sozinho. Aí você fica só no, é dose, né, mano, ser deixado de lado, pá, né? Mas não, beleza. Ou sabe? Enfim, vocês ficam rodeando o assunto nunca. Vocês nunca vão de fato pro assunto. Eu acho que a gente fez muito isso aqui no meu solo número um sobre o tema de hoje. E acho que é válido a gente ir direto pro assunto, né, mano? Porque aqui, ó, já tô rodeando pra caramba, a gente não foi direto no assunto. Eu vou direto no assunto. Demorou? Vamos lá? 3, 2, 1. Sobe a vinheta. Vai! Meu solo número um. Seguinte, mano. A gente sempre trocou uma ideia muito sincera e desde o começo né, objetivos, né? Sobre metas, essas coisas que a gente tem. Que eu acho que você tem que ter, mano. Se você não tem uma meta, um objetivo de vida, talvez valha muito a pena você começar a procurar algo nesse sentido. Sabe, coisas que você acredita. Você acredita que você quer que aconteça? E de fundo, mano. Não digo nem só de trabalho, sabe? Porque é dose, né, mano? No mundo que a gente vive hoje, a gente sempre pensa na relação do trabalho. De como o trabalho pode ajudar a gente a alcançar coisas, né? Ou o trabalho é a coisa que você quer alcançar. Trabalhos em específico. Mas eu digo até metas no geral, né? Hobbies e por aí vai. Né? Tem gente que, por exemplo, gosta muito de parque de diversões. E quer muito ir em vários parques de diversões porque gosta de montanha-russa. Então, focar para que se realize esse objetivo, né, mano? De você ir em várias montanhas russas por aí, espalhada no mundo ou no Brasil, enfim. É legal você ter um objetivo e mirar nele, mano. E ir direto no objetivo. Mas acho que o que brilha muito aqui acho que é muito na relação de trabalho, mano. Porque, infelizmente, o trabalho é a parada que move todo mundo e vai nos mover até, sei lá, o fim dos tempos do capital. Mas no meu caso, né, mano, é muita relação do meu trabalho e com as coisas que eu fiz ou deixei de fazer, ou continuei fazendo, enfim. Tudo que a relação de trabalho permeia na minha vida, né? Como todo mundo já sabe, eu fiquei muito tempo dedicado a estudar arte, né? Estudei arte por muito tempo. E tempo atrás eu tava nessa brisa, né? De tipo, se por um acaso eu não fizesse mais. A gente até gravou um episódio aqui falando sobre desse em si, né? Mas, mano, esse em si é uma parada até relativa porque de alguma forma já valeu a pena tudo que eu tô fazendo, sabe? É claro que eu tenho um objetivo e eu tô mirando nesse objetivo, né, mano? Que é uma grande dependência financeira em relação a 100% do meu trabalho, que é fazer arte. É nisso que eu tô mirando. Eu tô buscando uma ascensão maior financeira em relação a isso que eu faço, que é arte. Mas, se a gente for pegar pra ver nesse sentido, sobre a ascensão, talvez eu não tenha nada, porque é aquilo, não cumpri o objetivo, então não foi concluído, então não tem o que fazer. É continuar caminhando e escalando para poder chegar nesse objetivo maior. Mas se por um acaso eu não quisesse mais, tá ligado? Não quisesse mais fazer.
seria uma grande perda de tempo todo o esforço que eu tive para poder chegar lá? E eu acho que essa é a temática em si que vale muito a pena a gente discutir hoje, em especial nesse episódio, né? Porque eu lembro de uma história que é o seguinte. As ideias, nós aqui já quase imitando o Vortex de como fazer a transição. Mas não foi intencional. Mas aqui vai ter o corte que vai pra segunda parte desse episódio. Que entra parado em quem em questão? Tem muita gente, né? Muita gente mesmo, que acaba terminando, por exemplo, o ensino médio sem ter um objetivo claro do que fazer, né? Pelo resto da tua vida adulta, até você chegar na terceira idade, ou melhor idade, velhice, enfim. Da forma como for dito por você mesmo, que está me ouvindo, meu caro ouvinte. O que você vai fazer até que chegue o momento da sua aposentadoria ou morte. Que é uma palavra muito forte, mas é válido aqui também. O que você vai fazer com o resto da sua vida, mano? O que você almeja fazer? Tem gente que já entra numa situação de que, mano, eu comecei isso e vou terminar minha vida fazendo isso. Que eu acho que não é um problema. O problema maior mesmo é a gente entender que você tem o direito de mudar de opinião, tem o direito de mudar de ideia e de querer fazer algo diferente. Que aí já é algo sensacional, né? Pensamos que podemos mudar com o decorrer do processo. Mas eu acho que é mais válido ainda entender também que a mudança que você fizer não significa que você... Como eu posso dizer? Que você perdeu tempo, sabe? Que é isso, a gente discutiu tanto que o nosso tempo é muito valioso, independente daquilo que a gente faça. Nosso tempo é muito valioso. E que a gente tem que entender com que a gente vai gastar esse nosso tempo. Até quando é a relação de futilidades, sabe? Eu nem acho que é tão fútil assim, né? A relação de lazer, mano. Ah, mas eu gastei meu lazer mexendo no celular. Gastei meu lazer assistindo TV. Eu gastei meu lazer jogando videogame. Gastei meu lazer andando na rua, sabe? E é que tá, quando a gente não associa uma atividade física, né? Uma atividade física que esteja pensando na relação de nosso bem-estar físico, em muitos casos você vai ser considerado como uma futilidade, como uma perda de tempo. Que eu não acho, sabe? Eu não consigo pensar que o tempo que você poderia estar gastando, por exemplo, na academia foi 100% errado você gastar ele assistindo um filme, ou assistindo uma série, ou jogando videogame. Sabe? Não fazendo uma atividade que fortaleça o seu intelecto, que fortaleça o seu físico, sabe? Não te favoreça nada pensando na relação de desenvolvimento futuro, né? Porque aquilo é muito importante a gente cuidar da nossa saúde e ter um cuidado maior em relação a como a gente pensa para daqui 10, 20, 30 anos. Como é que você quer estar? Se você não quer que tenha alguém limpando a sua bunda porque você ficou muito doente, ficou muito debilitado, por questões que você poderia lidar, é válido você dedicar um tempo da tua vida pra, né, cuidar do teu corpo, né? De você ir ao médico, né, fazer exames rotineiros, de ver o que é que você tem de problema de saúde, tratar ele, fazer uma academia, fazer uma caminhada, praticar um esporte, uma dança, enfim. Ter uma atividade que movimente o seu corpo e que tu não fique parado, estagnado lá, e quando chegar lá na frente você esteja todo travado por uma série de questões. Mas também o lance que você está fazendo agora também é uma relação válida para aquele momento que você está passando e que você está vivendo, né? Eu tenho um parceiro que ele gosta muito de jogar videogame, mano. E por muitos anos o lazer dele foi jogar videogame e só jogar videogame. Ele tinha a relação dele com a namorada dele, o trabalho e o videogame. Ele poderia gastar um tempo saindo com a gente? Até poderia, e gastou um tempo saindo com a gente. Mas muita coisa ele dedicou pro hobby dele, que era jogar videogame. E isso é errado? Não sei, mano. Acho que é um momento de desestresse dele.
Mas ele também investiu em outras coisas que tem a ver com esse hobby, né? Que é além de jogar com os amigos e tudo mais, ele foi para alguns eventos, sabe? Ele foi caminhar nesses espaços, foi interagir com pessoas que tem a ver com o meio de interesse que ele tem. Ele foi viver de uma forma diferente. E todo esse conhecimento que ele adquiriu jogando videogame, não pensando na carreira dele como pessoa, né? Porque eu, sei lá, não é desmerecendo o trabalho nem nada, mas não é o ramo que ele trampa, não é um ramo que você pensa que é algo que, nossa, daqui pra frente eu quero, almejo ser o chefe daqui. Não, ele é um dos poucos funcionários da empresa que ele trabalha, né, no espaço de local que ele atua. E isso é uma perda de tempo? Eu acho que não. Acho que cada um tem o direito de ver a forma que pensar e quiser. Mas muitas situações que você fizer não é uma perda de tempo. Isso eu falando nesse sentido. E agora indo para um sentido um pouco mais amplo da parada, né? Para quem por um acaso fez um curso diferente, fez uma graduação diferente e decidiu ir para uma outra área. Calma, irmão. Calma, não é problema nenhum você trocar de área. Não é problema nenhum. Mas eu me formei. Não é problema nenhum. Eu tô prestes a me formar e eu quero largar. Eu não aguento mais. Também não é um problema. Eu não vejo como um problema. Eu não consigo pensar que é um problema. Por quê? Se a gente pegar pra tirar do ponto de vista de que nós somos seres humanos falhos, nós temos direito de errar e consertar para melhorar, o processo que você teve não é um processo de falha, é um processo de aprendizagem. E na verdade você não errou, você falhou ali, você fez um processo que te ajudou a melhorar em outros pontos e outros quesitos que talvez você acha que não, mas vai te ajudar muito em outras partes, em outras situações, em outras áreas que você está. Olha que legal, um exemplo que eu trago pra vocês, que é tipo o quê? Comigo, eu tô fazendo hoje uma faculdade de marketing, tá ligado? Marketing digital. Aí tu pode estar se perguntando, tá, em que ralhos, bugalhos isso tá te ajudando como ator de teatro? Mano, me fez ter uma clareza muito diferente em relação às coisas que eu lido com as minhas redes sociais. Infelizmente hoje meu trabalho, ele demanda que eu tenha um certo cuidado com as minhas redes sociais. O que eu posto, o que eu deixo de postar, como eu posto, como eu interajo, como eu deixo meu feed relativamente organizado. Ou como até mesmo eu cuido da relação aqui do meu solo número 1. E o meu solo número 1, ele nada mais é também como um lazer pra mim. Ele é um lazer pra mim. E a forma que eu tenho de estudo e desenvolvimento de teatro, vocês podem pensar assim, mas tem um pouco a ver porque é desenvoltura, né? Você fala e tudo mais, papapá. Mas tem gente que faz podcast, tem gente que faz live e nunca fez uma aula de teatro, não sabe o que é pisar num palco, ou se bobear, nunca viu um palco na vida. E ainda assim, ele tem a mesma desenvoltura e desempenho que eu tenho. E ela não necessariamente precisou cursar teatro, né? Então, o que que impede? O que que isso agrega pra mim na minha relação aqui de trabalho que eu tenho com o podcast que a gente tem aqui, que é o meu solo número 1? Ele me agrega em muitas coisas, como o marketing me agrega em muitas coisas também, aqui na relação de como eu cuido das redes desse projeto. Ou como eu penso pra minha relação com a minha carreira como ator, como dublador, enfim. E até entrando nesse ponto como dublador, cara. É muito interessante pegar pra ver que hoje, eu entrando no mercado de dublagem, que eu acho que até vale a pena a gente discutir isso um pouco nesse episódio. Mas o fato de entrar aqui, de eu ter entrado no mercado de dublagem, o que tem a ver com o Nathan lá atrás que estudou música? Ou que tá estudando marketing digital? Porque aí é achismo meu, eu não tenho uma certeza, uma garantia de nada do que eu vou falar agora. Sabe o que eu falo, gente? É garantido. Não interfere. Mas eu acho que as minhas redes sociais, como eu lido com elas, né? A forma que eu estruturo ela
ela não impede de eu conseguir os meus trabalhos como dublador. Não impede. Sabe? Não impede. E se você pegar pra ver as redes sociais de outros dubladores, gente que tá dublando, tem gente que tem as redes sociais totalmente voltado pra relação de seu trabalho como dublador, e tem gente que não. Que a rede social é um lugar pra postar foto com a família, pra postar relação de viagem e tudo mais, e não é voltado pra nada em relação à dublagem. E tá tudo bem, sabe? Mas pode me agregar também nessa vivência que eu tenho como dublador. Dá pra entender mais ou menos? Que não afeta, mas também afeta. E tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Tudo que você aprendeu ali pode ser utilizado em outro momento. Ou às vezes, não é literalmente o conteúdo que você aprendeu ali, mas a forma que você estava vivendo aquela situação, as disciplinas que você foi aprendendo, as pessoas que você foi convivendo, te deu um conhecimento, uma base que de alguma coisa vai valer, sabe? Até mesmo para aquela galera que eu conheci também, gente que debandou da faculdade faltando um semestre. E não é tipo uma pessoa, sabe? Foram algumas. Eu disse uma, mas foram algumas pessoas que eu conheci que largaram a faculdade perto de acabar. Era pra entregar o TCC e ser feliz. O TCC tava pronto, era literalmente entregar, formou, pegou o diploma e acabou. E largaram. Elas estão erradas por terem feito isso? Eu acho que não. E eu acho que tudo que aprenderam agregou e continua agregando pra a pessoa que ela é hoje, o profissional que ela é hoje e o ser humano que ela é hoje. A forma como ela vê o mundo, como ela pensa as coisas, muda. O conhecimento, ele agrega, né, mano? Isso que é doideira e em muitos casos as pessoas esquecem disso. O conhecimento, ele é agregador. Tudo aquilo que você aprendeu é importante. Te melhora como pessoa. Te faz ter um novo entendimento de mundo. Sabe, a coisa não embaça, ela não fica complicada de entender. Ela melhora, né? E a partir desse aprimoramento, de entendimento de mundo, você pode entender que aquilo não era pra você. E que foi necessário você passar por tudo aquilo pra entender que aquela parada não era pra você. E que beleza, e agora com tudo aquilo que você aprendeu, você vai procurar outra coisa, né? Eu tava conversando com um cara que ele tá no mesmo projeto que eu agora de uma peça, que ele falou, né, que ele fez tudo no teatro. Tudo pra ele se encontrar como técnico de luz e som, que hoje é o que ele mais gosta de fazer. Ele é músico também, ele gosta de tocar, mas que ele se encontrou muito como técnico de luz e som. E ele falou, eu não conheço alguém que nasceu, falou, gente, eu nasci pra ser técnico de luz. Eu nasci pra ser técnico de som de teatro. Não, eu vejo gente que se encontrou no teatro, em muitos casos como ator, e que acabou entrando nesse meio e se envolveu como técnico de luz, como técnico de som, e nunca mais atuou. Então todo aquele conhecimento que ele teve como ator foi pro lixo, foi pro ralo? Não. Tá sendo importante pra aquilo ali que ele tá fazendo. Ah, mas tem a ver, né? Porque ele é técnico de teatro, ele foi ator, ele sabe como o ator se posiciona, blá blá. Tá, beleza, mas e gente que se encontrou como técnico de show? Como técnico de estúdio? Todo o conhecimento que ele desenvolveu no teatro faz alguma diferença? De alguma forma faz. Porque é um conhecimento que ele agregou, mano, juntou na cabecinha dele, fez ele ter uma nova ideia e concepção de mundo. De situação, de espaço, de estar, sabe? É muito louco. Pra quem aprende a parada, ele não consegue ver a coisa de uma forma diferente. Sabe? Tudo ali na frente dele mudou. Acho que eu confundi a palavra. Enfim. Mas tudo ali na frente dele é diferente, cara. É diferente. Eu, Nathan, como técnico de luz, eu não consigo ver uma luz de um espetáculo hoje e não pensar... Tentar entrar na cabeça de quem pensou a luz ali. Eu, como ator, eu não consigo ver um filme, uma série, uma peça e não tentar imaginar como o cara chegou naquele ponto, como ela chegou naquele ponto, como ele sentou, estudou, como ele pensou em dar essa fala, sabe? Ah, então quer dizer que ficou muito mais chata a vivência da coisa? Acho que depende. Acho que bons trabalhos sempre vão tornar imersivos pra todo mundo que vê, mano.
Mas acho que essa é a brisa maior da coisa. Porque quanto mais você aprende, mais você entende o processo da coisa e muitas vezes você valoriza aquilo. E quando você entende o valor daquilo, você, na hora de agregar em outras situações, você tem uma carga maior de conhecimento para um desenvolvimento maior ainda daquilo que você tá fazendo, que não tem muito a ver com aquela parada, mas que tá sendo misturado na tua cabeça para chegar em outra coisa. Faz sentido? Mano, acho que é um dos episódios mais confusos que eu já fiz na minha vida aqui no meu solo número 1. Mas eu acho que de alguma forma fez sentido, mano. Pra eu dizer pra você, o teu esforço vale de alguma coisa. Ele vale de alguma coisa. Eu não tenho dúvida disso, mano. Então não desiste. Se esforça que vai dar certo. E já tá dando. Não chegamos ainda onde queremos, mas vai dar muito certo. Fechou? E é isso aí, meus amigos. Estamos terminando mais esse episódio aí. E de coração, valeu, vocês estão ouvindo, mano. Tô vendo que tá tendo uma galera diferente aparecendo aí, que tá colando com a gente, tá ouvindo os episódios. E o que eu posso dizer pra vocês, mano? Fiquem à vontade. Senta no sofá, tá com fome, tem coisa no armário, quer beber alguma coisinha gelada? Tem na geladeira. Fica na paz, tá bom? Se quiser trocar uma ideia com a gente, procura nós nas nossas redes sociais com @meusolon1, tudo juntinho em minúsculo, ou no nosso e-mail msn1.podcast@gmail.com. E no mais, meus queridos, beijão, tá? Fiquem bem. E não tenha medo não, mano. Vai dar certo. Seja lá o que for que você esteja fazendo. Tchau!